Bom dia, pessoal. Tudo bem? O tema da aula de hoje é gráfico de setores e a proposta do dia é fazermos 7 exercícios. Os exercícios 33, 32, 33, 34 e 35, que estão na página 283 e 284 do livro de vocês. O exercício 69, que está na página 298. O exercício 2, que está na página 302. E o exercício 6, que está na 304. Tá? Então, a minha sugestão é, pegue o livro, faça os exercícios e depois assista o vídeo. Caso você não queira pegar o livro, você pode ir pausando o vídeo em cada um dos slides para poder tentar fazer antes de mim as questões. E depois assistir o vídeo somente para conferir. Bora lá? Bom, o gráfico a seguir mostra as preferências por sabores de suco de 40 alunos do sexto ano A de uma escola. Então, sabores do suco, eu tenho uva, tenho laranja, goiaba e limão. Observe que nesse gráfico de setores, o uva eu não tenho um percentual ainda, tá? E justamente a primeira pergunta. Qual é o percentual de alunos que prefere suco de uva? Bom, se eu sei que o gráfico todo, todos os setores juntos, eles somam 100%, então basta eu fazer 100% menos aqueles que eu conheço, que eu vou descobrir aquele que eu desconheço. Então seria 100 menos 60, menos 25, menos 10, e o total daria 5%. Ou seja, 5% dos alunos gostam de suco de uva. Ok? Quantos alunos preferem suco de laranja? Bom, se são um total de 40 alunos e 60% deles preferem suco de laranja, basta eu calcular 60% de 40, tá? Lembrando que calcular 60% é a mesma coisa que multiplicar por 0,6, porque 60% de 40 equivale a 60 sobre 100 vezes 40, e 60 sobre 100 é 0,6. Ok? Então, toda vez que eu quiser calcular 60% de qualquer valor, basta multiplicar por 0,6. Bom, 6 vezes 4 é 24, vai ter 6 vezes 40 é 240, com uma casa decimal, soma um zero aqui, fica 24. Tá? Quantos alunos preferem suco de limão? Então, venho aqui, localizo que é 25%, então calculo 25% de 40. A mesma estratégia, eu posso transformar 25 sobre 100 em 0,25, ou ainda uma estratégia mais simples ainda, né? 25% é 1/4 de 100%. Então, 1/4 de 40 é 10 alunos. Qual é o quociente? O quociente é uma divisão do número de alunos que preferem suco de uva e o número de alunos que preferem goiaba. Eu não calculei aqui ainda nem goiaba, nem suco de uva, tá? Mas a gente pode fazer isso mentalmente. Bom, eu tenho 5%, então calculo 5% de 40. Bom, se eu pensar que 10% é 4, 5% seria 2. Então, 5% de 40 é igual a 2. E o de goiaba é 10, justamente os 10% que eu acabei de falar sem querer, isso dá o dobro disso, 4. Mas eu não precisava calcular o número, por quê? Se eu fizer isso em forma de percentual, 5% dividido por 10%, que é o valor de uva e goiaba, eu chego a 1/2. Exatamente o que eu chegaria aqui se eu dividisse 2 por 4. Tá? Então, que fique claro, como esse aqui, esse 10% e esse 5% representam os valores de goiaba e uva, eu não preciso fazer isso com o número de alunos, eu posso fazer isso com percentuais, tá? Já que eles são proporcionais. Beleza? Bom, questão 33, Sueli foi ao supermercado comprar algumas hortaliças para o restaurante dela. O gráfico abaixo mostra em fração, em fração, em frações, desculpa, do total, as quantias que ela comprou. Sendo que no total, Sueli comprou 12 quilos de hortaliças. Responda os itens. Determina a fração que corresponde à quantidade de cebola e tomate comprados juntos. Bom, eu sei que cebola, pela cor aqui, pela legenda, é 1/4, e tomate é 2/3. Então, eu tenho que somar 1/4 mais 2/3. Lembrando que, para somar frações, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, porque eu sei somar frações com o mesmo denominador, não com denominadores diferentes. Então, esse tirar o mesmo ser é uma forma de eu igualar os denominadores, encontrando frações equivalentes. Então, ó, o MMC de 4 e 3 são 12, então eu faço 12 dividido por 4 é 3, vezes 1, 3. 12 dividido por 3 é 4, vezes 2, 8. E aí, agora com os mesmos denominadores, eu conservo o denominador e somos numeradores. 3 mais 8 dá 11 dozeavos.
Qual é a fração que corresponde à quantidade de cenoura? Bom, se isso tudo aqui eu tenho 11 dozeavos, quanto que eu vou ter aqui para completar 12 dozeavos? 1 dozeavo. Você já poderia responder direto. Ou você poderia pensar que 1 representa o total, 1 inteiro, menos 11 dozeavos. Tá? De novo, eu coloco 1 aqui embaixo, tiro a MMC de 12 e 1, que é 12. 12 dividido por 1 dá 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 12 dá 1 vezes 11, 11. Não sei se eu falei errado, tá? Vou falar de novo. 12 dividido por 1 dá 12, vezes 1, 12. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 11, 11. E aí eu posso fazer subtração, 12 menos 11 dá 1, 1 dozeavos. Bom, qual é a medida de massa em quilogramas de tomate que Sueli comprou? Bom, ela comprou no total 12 quilogramas. E o tomate corresponde a 2 terços. Então, basta calcular 2 terços de 12 quilos. Tá? 2 terços de 12 quilos é 2 terços vezes 12, que é igual a 24 terços, que é igual a 8. Lembre-se que no produto de frações, eu multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, aqui 2 vezes 12, 24, 3 vezes 1, 3. E aí eu posso dividir 24 por 3, isso dá 8 quilos exatamente. Eu poderia ter simplificado 12 com 3, tá? Mas não fiz, então não fez também diferença, né? Porque as contas não foram tão complexas assim. Sabendo que o quilograma de cebola custa R$3, quantos reais Sueli pagou na compra da cebola? Bom, então o primeiro passo é descobrir quantos quilos ela comprou de cebola. Então, eu venho aqui de novo, cebola é 1/4, vou calcular 1/4 de 12, ou 12 quilos. 1/4 é só dividir por 4, tá, gente? Mas a gente pode usar a mesma estratégia, coloco 1 aqui embaixo, multiplico, vai ficar 1 vezes 12, 12, 4 vezes 1, 4, 12 dividido por 4 dá 3 quilos. Então, o quilo é R$3, basta eu pegar R$3 e multiplicar pela quantidade, né? Pelo peso aqui da cebola, que é 3 quilos. Então, seria R$3 vezes 3 quilos, que deu R$9 no total. Ok? Bom, use os dados desse gráfico de setores para construir uma tabela de frequências relativas e um gráfico de barras. Nós aprendemos que existe uma tabela de frequência, que existe as tabelas. Existe a frequência absoluta, que é a contagem, que não dá para saber, porque eu não sei o total. Existe a frequência relativa fracionária, que também não dá para saber aqui, porque... Não, dá para saber porque é só transformar em fração aqui, né? Mas eu não sei ainda bem o total aqui. E, por fim, tem a frequência relativa percentual, que é essa daqui. Então, na verdade, gente, seria só montar uma tabela assim, ó. A marca e a frequência relativa. A 48, a B 12, a C 11 e a D 29. Só que na hora de fazer o gráfico de barras, que será tema nosso em uma próxima aula, daqui umas 3 aulas mais ou menos, tá? Eu posso representá-lo assim. Então, aqui observe que no eixo X, eu coloquei a marca, e aqui eu vou desenhar colunas aqui, tá? E aqui no eixo Y, eu coloquei os percentuais. Eu fui de 10 em 10. Poderia ter ido de 5 em 5, de 1 em 1, só que de 1 em 1 ele fica muito extenso. Então, de 10 em 10 foi o suficiente. E aí eu acabo fazendo essas marcações com uma certa aproximação, né? Então, por exemplo, o A é 48. Então, se o 50 está aqui, o 48 está um pouquinho abaixo, tá? Ah, professor, mas como que você vai ter certeza? Não, não tenho certeza, né? Na verdade, eu tenho porque isso foi feito no computador. Mas, manualmente, se você não dividir de 1 em 1, você vai fazer uma aproximação, tá? Não tem problema. Depende do nível de aproximação que você quer. Se você quer uma coisa extremamente precisa, aí você vai ter que usar instrumentos de medição mais precisos, tá? Bom, o B aqui é 12, então um pouquinho acima do 10. O C é 11, um pouquinho acima do 10 e abaixo do B. E o D é 29, quase chegando no 30. Ok? Então, subindo as colunas. A largura de todas as colunas tem que ser a mesma, tá? E eu mantenho um espaçamento linear entre esses aqui, é o mesmo espaço aqui. Ok? Bom, questão 35. Depois da regulamentação dos cursos de ensino à distância, EAD, mais carreiras puderam contar com essa modalidade de ensino. Veja no gráfico de setor os 10 cursos com maior número de matrículas de acordo com o Censo de Educação Superior de 2005 do INEP. Então, aqui eu tenho aqui, ó, os 10 cursos, tá? Observe aqui que o maior aqui, o maior fatia aqui é o de pedagogia, seguido de administração. Existem outros cursos aqui também, e o menor entre eles é esse roxinho aqui, que é o de história, tá? Bom,
qual é o título desse gráfico? A gente tem que lembrar que toda vez que eu tenho um gráfico, eu tenho alguns elementos. Então, essa questão aqui ela vai muito voltada para esses elementos. Então, aqui, nesse caso, graduações à distância com maior número de matrículas. Esse é o título. Qual é a fonte da pesquisa? A fonte está aqui embaixo, é o guia do estudante. Tá? Aí aqui eu tenho onde ele está disponível no site. Tal. É importante a gente deixar essa fonte também. Tá? Bom, qual é a porcentagem aproximada das matrículas dos dois cursos com mais matrículas? Então, os dois cursos com mais matrículas são Pedagogia e Administração, bastaria somar esses valores aqui. Então, eu tenho aqui 33, desculpa, qual é a porcentagem aproximada, tá? Então, se é aproximada, eu pego 33,59 e arredondo para 34. Pego 17,78 e arredondo para 18 e somo dá 52, tá? Daria 51, alguma coisa, mas está pedindo aproximado, nem haveria tanta necessidade de pedir aproximado assim, né? Já que eu tenho duas casas decimais, mas trabalhando com a ideia de aproximação, fica uma questão interessante. Bom, a questão 69. Depois da reforma da cantina, a administração da escola de Juvenal fez uma pesquisa de opinião para saber se os alunos gostaram da reforma. Veja o gráfico construído com os dados coletados pela pesquisa. Então, 55,2% disseram que sim, 41,5% disseram que não e um percentual que não respondeu. Qual é a porcentagem dos alunos que não respondeu? Então, de novo, eu tenho 100% e vou subtrair as informações que eu tenho, do sim, do não, e o que vai sobrar é aqueles que não responderam. Tá? Então, 100 menos 55,2 menos 41,5 dá 3,3%. Se você quiser, você poderia ter somado isso aqui antes, subtraído 100. Tá? Aí fica a critério de vocês. Se na escola tem 1.000 alunos, então quantos responderam que gostaram da reforma? Bom, o que gostaram da reforma foi o 55,2, então seria 55,2% de 1.000. Esse 55,2% pode ser representado como 0,552 vezes 1.000, dá 552 alunos. Professor, mas por que você não fez assim? 55,2% é 55,2 sobre 100 vezes 1.000. Cortou 2 zeros aqui e só multiplicou por 10. Quer deslocar a vírgula uma casa para a direita. Chegou na mesma resposta. Poderia ter feito isso? Sim, poderia. Tá? E talvez fosse mais interessante. Quantos alunos não gostaram da reforma? Não gostaram da reforma foi 41,5% dos alunos. Então, a estratégia vai ser a mesma, tá? Eu vou multiplicar por 0,415 por 1.000. A vírgula desloca 3 casas para a direita, sobra 415 alunos. Com os alunos não responderam, então vou calcular 3,3%. 3,3% equivale a 0,033, multiplicado por 1.000 dá 33 alunos. Tá? O fato de eu ter 1.000 alunos aqui facilitou bastante aqui, né? Porque multiplicar por 1.000 só deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Tá? Letra E. A moda de um conjunto de dados é aquela que aparece mais vezes. Então, qual é a moda dessa distribuição? Bom, a moda é o sim, porque o sim apareceu 55,2% das vezes. Por que não dá para calcular a média aritmética? Bom, como é que eu vou calcular a média aritmética? Somar sim, mas não dividir por 2? Não, não tem como, né? Então, a variável ela é qualitativa. Quando as variáveis são qualitativas, a gente não calcula a média aritmética, tá? A gente só calcula quando elas são quantitativas, tá? Questão 2, lá na página 302, em uma escola, 800 alunos, com 800 alunos, realizou-se uma pesquisa sobre o esporte preferido dos estudantes. Os resultados estão representados na figura abaixo. Então, aqui eu tenho futebol, eu tenho vôlei, eu tenho basquete, eu tenho xadrez, tá? Observando a figura, é correto dizer que o futebol foi escolhido por 400 alunos, o basquete foi escolhido por 210 alunos, o vôlei foi escolhido por 120 alunos e o xadrez foi escolhido por 90 alunos. Claro que a resposta já está marcada aqui, mas como que eu vou fazer aqui? Bom, esse ângulo aqui, eu consigo determiná-lo, tá? Esse ângulo aqui é 180 graus. Consequentemente, esse setor aqui, ele vai ter 50% do meu gráfico. Os outros ângulos eu não tenho como saber. Ah, professor, está parecendo que está dividindo em 3 partes iguais. Tudo bem, parecer não quer dizer que seja. Tá? Então, a única informação que eu posso extrair aqui é do futebol. Tá? Então, bastaria calcular
50% do total de alunos, que é 800, que daria 400 aqui. Essa é a única informação que eu posso tirar desse gráfico, pessoal. Se eu não souber os ângulos e não souber as porcentagens, eu não tenho como saber. Ah, professor, mas eu posso falar que somados vôlei, basquete, xadrez dá 400? Pode, né? Mas mais do que isso a gente não tem como saber, porque a gente não tem as medidas dos ângulos nem os percentuais. Mas como aqui, esse segmento aqui, ele é o diâmetro da circunferência, ou do círculo, na verdade, ele está cortando ele ao meio. Então, ele vai abranger aí metade dos alunos. Ok? Uma questão praticamente teórica, né? Bom, a outra questão aqui, se eu não me engano, é a última. O gráfico de setores mostra o resultado obtido por um time com 20 jogos. Então, tem vitórias, empates e derrotas. Observe que eu tenho os ângulos aqui, 90, 90, aqui é 180, tá? E além disso, se isso aqui é 180, aqui é 50%, aqui é 90, é 1/4 da circunferência, 1/4 de 100 é 25%, e aqui também é 25%. Isso vai me auxiliar na hora de calcular. São 20 jogos. Então, quantas vitórias esse time teve? Eu venho aqui, são 50% de vitória. Então, é 50% de 20. 50% é metade, tá? Metade de 20 são 10 vitórias. Quantos empates? Os empates são 25%. 25% é 1/4, 1/4 de 20 é 5 empates. Tá? Ou pode usar essa estratégia aqui. As derrotas correspondem a qual porcentagem dos jogos? As derrotas correspondem a 25%. Se cada vitória dá 3 pontos e cada empate dá 1 ponto, então quantos pontos esse time ganhou nesses jogos? Então tem que pegar o número de vitórias e multiplicar por 3, e o número de empates multiplicar por 1. Tá? Eu vou ter 10 vezes 3, 30, 5 vezes 1, 5, 35 pontos no total. Tá? No mais, espero que tenham conseguido terminar todas as questões a tempo e que vocês tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima aula, pessoal. Tchau.